Boa noite a todos. Eu quero começar com 2 versículos bíblicos. Efésios 2, versículos 8 e 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Pai, estamos na Tua presença, reunidos em nome de Teu Filho e nosso Senhor Jesus. Amém. Sabemos que Tu estás aqui junto de nós. Queremos, ó Pai querido, refletir sobre a palavra que é Teu Filho nosso Senhor e sobre a salvação que, por pura graça, através dele, Jesus, o Senhor deu a todos nós que estamos aqui. Somos agradecidos, pedimos que permaneçamos firmes na Tua palavra, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, eu fui chamado para contar alguma coisa a respeito da minha vida, a respeito daquilo que o Senhor Deus fez na minha vida. E eu quero contar isso com 2 objetivos. Primeiro, para que a gente se alegre cada vez mais pelo fato de sermos cristãos. Tudo que você vê na televisão esses dias, dizendo de presentes de Natal, você pode pensar assim: o maior presente eu já recebi. Não há nada nesse mundo que possa se igualar àquilo que você já tem, que eu já tenho, que é a graça da fé que nos fez salvos em Jesus. Amém. O segundo motivo que eu quero contar a minha história, ou aquilo que Deus fez em mim, é para que também a gente possa ajudar algumas pessoas, não é? Muitos de nossos irmãos, familiares, pais, amigos, filhos necessitam dessa palavra. E talvez o exemplo de alguém que esteve não só no Egito, mas na fortaleza do Faraó, né? Possa ajudar com aquilo que eu vou contar a vocês. Eu me chamo Eduardo, eu tenho 42 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos de idade, a minha família é católica, e eu descobri que a pessoa mais encantadora do mundo era Jesus. E eu queria seguir a Jesus Cristo. Só que na minha percepção daquela época, seguir a Jesus dentro da Igreja Católica, radicalmente, seria ser padre. E aí eu quis ser padre. A minha família não foi a favor, não. Eu estava saindo de escola militar, não é? Eu passei pelo colégio militar, pela SPSECS, a escola de cadetes do Exército, e fui para o seminário católico. Imagine você que eu passei 10 anos no seminário católico, estudando filosofia e teologia. E é importante que se fale isso, para que a gente mais uma vez entenda que existe uma sabedoria espiritual, que é para além da sabedoria teórica e intelectual apenas. Sabedoria que Deus dá à pessoa. Eu fui 10 anos treinado numa sabedoria dos homens. E ao final desses 10 anos eu me tornei padre com 27 anos de idade. Você pode se perguntar assim:
mas esse moço está falando para nós que ele foi padre desde os 27 anos de idade, e eu fui padre 13 anos, e certamente ele pregava a palavra de Deus, ele celebrava a missa, então ele tinha contato com a palavra. E como é que só agora ele diz que se converteu a Jesus? Não é uma questão? Pois eu vou lhe dizer da seguinte forma: imagine que as páginas da sua Bíblia são brancas e que você está usando um óculos de lentes verdes. Só você que está usando o óculos de lentes verdes. Aí você olha para a página da Bíblia e você fala assim: a página é verde. As pessoas vão olhar e vão dizer: não é verde, a página é branca. E você diz assim: é verde, eu estou vendo que é verde. O que a gente conclui com essa pequenina história? De acordo com o óculos que você usa, você enxerga o que você vê. Eu lia a Bíblia e pregava a palavra, mas usando um óculos que se chama tradição. O que é a tradição? São os ensinamentos dos papas e dos concílios através dos tempos. Ensinamentos de homens. Pois bem, aquele que até lê a Bíblia, mas que não se converte, por que isso acontece? Porque a palavra não chega ao coração dele. E se chega lá, assim como aquela semente que caiu na terra, o pássaro veio e comeu, também o maligno vai lá e retira aquela palavra do coração da pessoa. Por quê? Porque a pessoa está lendo a Bíblia segundo um tipo de conhecimento humano. É como se lesse a passagem e aquilo se adaptasse na mente da pessoa a um conhecimento prévio que ela tem, mas que é conhecimento de homens. Você já teve experiência disso com alguma pessoa, talvez? Você tentou dizer a palavra para ela e você mostrou ali na palavra, e a pessoa é como uma terra árida e não produz fruto aquela palavra que é ali lançada. De cada 6 pessoas no mundo, 2 são cristãs, ou se dizem cristãs. 1/3 da humanidade é cristã. De cada 6 pessoas, 2 são cristãs, ou se dizem cristãs. Uma dessas 2 é católica. É muita gente no mundo. É a metade daqueles que se dizem cristãos, que é 1/12 do mundo, né? Vocês são bons em matemática, faz aí o que 1/12 do mundo lê a Escritura Sagrada com óculos de tradição de conhecimento humano, e isso não faz efeito nessas pessoas. Então o que acontecia comigo? Eu fui 13 anos padre. Eu celebrava 10 missas a cada final de semana. De sexta até domingo, eu pregava 10 vezes a palavra. Eu cuidava de povoados rurais, pequenas capelas rurais no município que chama Bonfim, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Lá onde há uma congregação que era da igreja, que é da igreja do Barreiro, onde o pastor Joselito pastoreou. Num rodízio eu celebrava 10 missas, eu celebrava a palavra, mas eu ia percebendo dentro do meu coração, e isso foi me criando angústia, que eu mesmo não me sentia salvo. Em poucas palavras é isso, o motivo da angústia.
E aí eu te falo a segunda coisa que eu quero lhe contar. O que nós lemos aqui? A salvação é por graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é por graça e o meio é a fé. A mediação para que nós recebamos de Deus a graça dele, que nos salva, se chama fé. O único modo e meio que a pessoa tem de acolher aquilo que Deus quer lhe dar, que é a salvação, o único modo e meio é a fé. Pois sabe o que eu cria? Eu cria que existiam alguns rituais, celebrações, chamados sacramentos, coisas físicas, materiais até, e que através desses rituais e celebrações, e desses sinais e símbolos, os sacramentos, a graça era comunicada a mim e às pessoas. Então esses nossos irmãos que não são cristãos à moda do Evangelho, eles creem que a mediação para a graça são os sacramentos. E aí a pessoa precisa participar daqueles rituais, daquelas celebrações, pensando que com a participação naqueles rituais e celebrações, a pessoa está se plenificando da graça de Deus. Terceiro ponto. Você pode até achar engraçado o que eu vou dizer aqui agora, mas eu acreditava nessas coisas. E muitos que se dizem cristãos no mundo creem nisso que eu vou dizer agora. No ano 593, imagina, século VI, né? Nós estamos no século 21, tem 15 séculos aí para trás. Algumas pessoas começaram a crer, e depois o Papa da época disse que isso era verdade, embora não estivesse na Bíblia, que quando a pessoa morresse, ela poderia ir para um de 3 lugares, e não 2. Se a pessoa morresse santamente, iria para o céu. Se a pessoa morresse de forma impecável, ela iria para o inferno. Agora, se ela morresse mais ou menos, essa pessoa iria para o chamado purgatório. Esse ensinamento não é bíblico. Você vai entender muitas coisas agora. A pessoa estaria no purgatório para que ela purgasse, não é? Para que ela purificasse a sua alma de algumas manchas, né? Sabe por que hoje é feriado em Belo Horizonte? Sabe que hoje é feriado em Belo Horizonte, além de ser domingo, sabe? Sabe, irmão? Aqui não é feriado, né? Lá é feriado. É dia da Imaculada, aquela que é chamada sem mácula, porque ela seria sem mancha, né? Pois bem, mas deixa essa história. Você morreria com alguma mácula, né? Com alguma mancha. Você não seria imaculado, você morreria maculado, né? E daí, a igreja da época, que estava num desvio do verdadeiro evangelho, começa a ensinar e a pregar, diferente da Bíblia, que os vivos poderiam orar por aquela pessoa falecida. E mais, se essa pessoa dedicasse uma missa em nome daquela pessoa falecida, o tempo de permanência do falecido lá no purgatório seria diminuído. E aí o Papa teve uma grande ideia. Ele precisava construir a Basílica de São Pedro. Então ele disse assim:
eu decreto indulgências. Se você ajudar, até mesmo financeiramente, a construir a igreja pedra, né? Templo de São Pedro, e você pedir que eu reze missas em nome do seu falecido, o que você doar para construir a igreja vai se reverter em menos dias no purgatório para essa pessoa. E mais, a igreja determinou assim na época: você que está vivo, se você quiser abreviar o seu tempo de purgatório, é só você comprar indulgências. De tal maneira, veja que absurdo, se não é coisa, não é de Deus, que a pessoa comprava indulgências para que ela, de certa forma, até pudesse pecar, e sem passar muito tempo no purgatório, compreende? Aí você pensa assim: ah, mas isso é coisa da Idade Média. Este ano, se não me engano, o Papa Francisco veio no Brasil, foi este ano? Pois o Papa Francisco, este ano, decretou para os jovens do mundo inteiro que acessassem a Jornada Mundial da Juventude pela internet, o Twitter do Papa. Esse jovem que acessasse a internet estaria recebendo indulgências. Para você ver que não é coisa da Idade Média. É uma ideia de que existe um corpo de homens, uma hierarquia diferente do restante dos fiéis, e essa hierarquia detém a posse daqueles instrumentos da graça de Deus. É pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Pois aí, como que o cristão que não é do Evangelho faz para tirar os pecados dele? Você sabe que você tem livre acesso ao Pai através de Jesus. Basta que você perceba na sua consciência o seu erro e que você clame ao Pai através de Jesus perdão, misericórdia, que Ele é fiel e Ele te perdoa de todo o pecado. Pois como no caso desses outros que se dizem cristãos, existe a intermediação de uma pessoa, um ministro, não é? E só ele tem acesso à misericórdia do Pai, eu cria nessas coisas. Então eu quero te mostrar um nível de angústia. Chegava tipo sexta-feira e eu tinha que celebrar as missas da noite, sábado e domingo. Aí eu olhava para mim e me percebia que eu não era fazedor das obras que eu achava que eu deveria fazer para merecer por retribuição a salvação. Então eu tinha que me resolver antes de celebrar as missas, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava o carro, estrada de terra, muita chuva, muita lama, ia no município vizinho chamado Crucilândia, e ali eu me confessava com meu colega padre, para que ele me desse a absolvição. Isso pode parecer engraçado para vocês, né? Eu cria nessas coisas, viu? E eu tivesse um pouco menos de angústia, um pouco mais de paz, para que eu pudesse naqueles dias, nas missas, celebrar e pregar a palavra de Deus. Por fim, meus irmãos, porque toda a teologia católica ensina que a salvação é por fé com o auxílio das obras, e as obras são principalmente participar dos sacramentos. Compreende o alcance dessas coisas? Não é? Eu pensava por fim assim: meu Deus, eu achava que eu estava pregando a palavra como devia, e eu achava que aquela palavra que eu pregava e achava que era como devia, estava criando salvação no coração das pessoas.
Então eu pensava assim, meu Deus, eu prego a tua palavra e as pessoas serão salvas pela palavra que escutam eu pregar, mas eu mesmo vou para o inferno. Porque se a salvação era por fé e obras, e as obras tinham que ser à altura de Deus, eu não me achava fazedor de obras à altura de Deus. Então eu me achava pecador, eu não podia dizer dos outros, mas eu dizia de mim mesmo, e me achava merecedor da condenação. Num desses momentos, no ano de 2010, é que uma família evangélica batista, lá de uma das comunidades que eu cuidava, um desses povoados, uma pessoa chamou o pastor Joselito para que ele conversasse com o padre. E teve que ser tudo muito escondido, né? Porque já pensou o padre conversar com o pastor, né? Aí arrumaram uma outra fazenda lá e o pastor Joselito simplesmente disse o plano da salvação. E eu, muito angustiado, eu disse que eu cria naquilo tudo. E dentro de mim eu me perguntei assim, mas e daí? O que isso muda? O pastor Joselito disse para mim há pouco que o Espírito Santo já estava trabalhando, não é? Já estava trabalhando. Vou lhe contar agora a parte boa, tá bem? Então terminamos naquela angústia muito grande. E que não é bom nem contar os detalhes dela, porque não são edificantes, assim humanamente falando. Quando foi o ano passado, aquele Papa chamado Bento, se lembra dele? Que renunciou? Esse Papa Bento, muito preocupado com a Igreja Católica, não é? Escândalos e toda a questão. Ele convocou o que se chama Sínodo dos Bispos. Ele chamou peritos, teólogos, cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, pessoas entendidas de teologia, do mundo inteiro, para que fizesse uma reunião chamada Sínodo, onde eles iriam estudar e conversar e discursar a respeito do tema da evangelização. O que seria evangelismo, talvez, né? Eu, sozinho, dentro de uma casa paroquial no interior de uma cidade, numa roça, eu pensei assim, tá aí, esses caras devem saber alguma coisa, né? Então eu vou ler tudo o que eles falarem. Eu assinava na época o Jornal do Vaticano. Veja quais eram as minhas referências bibliográficas, né? Chegava para mim semanalmente o jornal L'Osservatore Romano. E eu lia aquela papelada toda. Eram uns 300 discursos, umas preleções teológicas, não é? Muito bem embasadas. Eu passava dias, isso já é outubro do ano passado, e noites lendo aquelas coisas todas. Ao final de ler aquela pilha de papel lá em cima da mesa, uns 300 discursos, só 3 falaram alguma coisa ao meu coração. Naquela hora, não convertido, né? Eu olhei para aquele tanto de papel e só 3 falaram para mim. Eu falei assim: você tem problema. Depois eu fui ver que o problema não era comigo, né? Mas naquela hora eu achei que eu tinha problema. Pois bem, eu tinha que descobrir o que esses 3 falavam, né? Que tinha tocado no meu coração. Era um observador que o Papa tinha chamado para participar do sínodo, um observador luterano. Era um pastor luterano.
O segundo era o primaz da igreja anglicana da Inglaterra, que é um mistério, nunca ninguém de nós vai saber, talvez, que essas coisas não vão ser. Por que é que foi o único indivíduo que o Papa Bento, ao final do sínodo, levou para o gabinete dele para conversar com ele sozinho? Só os dois. O primaz anglicano. Depois eu vou me lembrar o texto dele, como chama o nome, que tem na internet. O terceiro, presta atenção nesse, era o cardeal católico mais velho de todos, em idade, mais velho até que o Papa. E eu costumo dizer assim, esse homem não tinha mais nada a perder. Eu acho que quando você não tem mais nada a perder, você está totalmente livre, né? Não é mesmo? Quando você não tem mais nada a perder, você está livre, né? Pois esse homem que falou as mesmas coisas dos outros dois, ele se levantou no sínodo, diante do Papa e de todos lá presentes. Você imagina aqueles homens com aquelas roupas, com aquelas teologias, com aqueles livros, com aquela tradição, né? Você imagina a cena. Ele se levantou e falou assim: irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, não como cardeal que eu sou. Eu quero falar como o ser humano mais velho que está dentro dessa sala. A pessoa humana mais velha. Eu digo para vocês, irmãos, que nós começamos errado esse sínodo diante do Papa. E nós começamos errado pelo seguinte: nós demos o título assim, evangelização, a transmissão da fé. E ele disse: irmãos, a fé não se transmite. O máximo que nós podemos fazer com nossos esforços humanos é pregar a palavra e orar para que Deus, que é o autor da fé, faça acontecer a fé no coração daquela pessoa. Pois isso me falou profundamente, né? E os outros dois diziam da justificação pela fé. Parece que o comentário que o senhor fez no boletim era da carta aos Romanos. Eu fui lá em Romanos, eu já tinha lido esse texto, né? Mas aí é o mesmo texto da conversão de Lutero. Quando eu li, o justo viverá pela fé, naquela madrugada do dia 10 do 11 do 12, 10 de outubro do ano passado, sozinho, dentro da casa paroquial, diante de uma papelada de jornal, com a Bíblia aberta, e eu li: o justo viverá pela fé. E eu entendi na hora algo que eu nunca tinha entendido. Eu entendi assim: você, Eduardo, é feito justo diante de Deus, não é por coisa alguma que você faça. Nada do que você fizer vai te deixar justificado diante de Deus. Você é feito justo diante de Deus por graça, porque o que nos torna justo em Deus é acolher por fé aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu entendi tudo isso num instante. Você pode não lembrar o momento da sua conversão, mas você teve um instante assim, onde pode chamar de insight, pode chamar de clique, pode chamar do que você quiser. É aquele pá, você pegou, você por fé acolheu aquilo que Deus te ofereceu. Naquele instante você foi salvo, você foi salvo. Naquele instante. E naquele instante eu fui salvo. Naquele momento. Pois bem, eu fui dormir, né? E acordei no outro dia e fomos tomar café da manhã à mesa lá da paróquia, né? Com o secretário paroquial e etc. Aí tocou a campainha.
E foi lá a secretária e veio com uma pequena imagem de um indivíduo que chama Expedito. Aí a secretária chegou e falou assim: padre, é para o senhor abençoar. Aí eu olhei para o figura, né? Eu pensei, o que eu faço? Eu estou contando isso para você porque eu não me permiti fazer nada. A minha consciência dizia que eu não podia fazer aquilo. Pois até um dia antes eu podia, né? Entendeu? Eu virei para a secretária e disse assim: você vai lá e devolve para a senhora e diz que esteve comigo. Não, padre, é para o senhor abençoar. Diz que você esteve comigo. É para o senhor abençoar. Diz que esteve comigo. Vai. Eu tenho descoberto duas coisas: que as coisas de Deus são simples, o que é complicado não é de Deus. Que se está entre o simples e o complicado, vai no simples. O que é simples é de Deus. Amém. E o que é completo também, porque Deus não faz algo deixando um pedaço, né? Ele faz a obra inteira. Eu passei 10 dias sem saber o que ia acontecer comigo, porque eu também não tinha entendido totalmente aquela... e não tinha conseguido tirar as consequências de tudo, e não sabia como agir totalmente. Mas pela graça de Deus, o bispo marcou de conversar comigo, dias depois. E com 10 dias disso, eu estava sentado com o bispo. O bispo é uma autoridade. O padre diante do bispo, ele respeita muito o bispo. Eu tenho que falar isso para você ver as minhas reações com o bispo agora nessa conversa, né? Ele falou assim: eu estou te transferindo de paróquia. Aí eu fiquei em silêncio e sabia que era alguma coisa de Deus. Aí ele falou da paróquia e tal, deu chave. Aí eu disse para ele assim: senhor bispo, eu não vou para paróquia nenhuma. Ele: o quê? Aí eu falei: eu não vou para paróquia nenhuma. Ele falou assim: o que está acontecendo com você? Aí eu pensei assim: eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Você acha que eu decidi por falo ou por não falo? Eu decidi por não falo. Porque eu pensei assim: esse cara não vai entender nada. Eu vou explicar para ele, ele não vai entender nada. Aí, olha o que eu fiz. Coragem do Espírito Santo de Deus. Eu bati no ombro dele e falei assim: bispo, pensa que eu enlouqueci. Vai ser muito mais fácil o senhor explicar. Ele falou: mas aí você está contrariando o conselho. Eu falei: eu acho que eu devo contrariar o conselho. Mas aí a sua situação em Belo Horizonte... Eu falei: eu tenho que correr todo esse risco. O que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou fazer, bispo, aquilo que nós não estamos fazendo e que Deus está falando no meu coração, que é o principal que nós devemos fazer. Ele falou: o quê? Eu falei: eu vou ficar 1 ano na Bíblia. Porque também é sinal da conversão a pessoa ganhar um amor extraordinário pela Bíblia, não é? Bispo, a gente está preocupado com coisas, e a palavra é que faz tudo. A gente preocupa com metodologias, com estratégias, com padrões de criar, que são do mundo, sendo que a palavra fará tudo, se for na palavra, né? Pronto, para resumir a história, eu fui para essa fazenda
desse lugar onde essa pessoa chamou o pastor Joselito e estava para eu ficar 1 ano lá. Mas aí chegou no dia 17 de janeiro e alguns irmãos, Doroteia, aquele casal do Egito, pessoas lá do Barreiro também, estavam numa fazenda em cima, e eu falei, pois bem, eu vou colocar no papel o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo, e vou ler para eles, né? Porque eu acho que eu sou da fé deles, né? E aí eu escrevi tudo no papel e bati aquilo e levei para a reunião em cima na casa para ler com eles. E nesse momento eu entendi tudo, né? Quando eu escrevi eu entendi. E uma pessoa pegou esse papel e um jovem pegou o papel lá fora da reunião, e esse menino escaneou o papel, ou tirou foto, sei lá, e pôs na internet, o negócio publicou. De tal maneira que hoje, se você bater no Google, conhece o Google? Se você bater no Google assim, porque não sou mais um padre católico? Por que não sou mais um padre católico? O primeiro documento que aparecer lá é essa minha carta para o bispo, que eu tive que mandar correndo para o bispo, né? Antes que ele visse pela internet, né? Tá, agora o pormenor, isso é muito importante. Nessa carta eu coloco os 3 motivos, não é? A questão da salvação, a justificação pela fé, a questão dos sacramentos e a questão da vida moral. Eu pus 3 momentos assim. E o bispo me respondeu com um papel timbrado, selado. Pensa em Idade Média, né? Aquela coisa toda formal, medieval até, com selos, com aquela coisa toda. O papel que ele me devolveu chama Declaração de Suspensão da Ordem Sacra. Eu costumo brincar assim, se fosse na Idade Média seria ingresso para você se tornar um churrasco, né? Tá, mas veja só isso aqui, bastante interessante para a gente compreender as coisas. Ele coloca lá as penalidades que eu receberia, canonicamente falando. O motivo pelo qual eu recebi aquelas penalidades canônicas, o motivo, sabe qual era? O motivo era esse aqui, ó, está lá escrito, e eu pus esse papel num quadro, está lá na parede da minha casa. Está escrito assim: por você ter afirmado que a salvação é pela fé somente, sem o auxílio de obras. Eu tive tristeza nessa hora que eu li isso. Eu tive tristeza por ele, eu tive tristeza por eles todos, eu tive tristeza até pelo que eu cria antes, né? Quer dizer, ele diz assim: pelo fato de você ter dito que a salvação é só pela fé, sem o auxílio de obras. É pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É como se ele dissesse assim: por você ter afirmado o que a Bíblia diz, não é? Daí eu fui discipulado na igreja, primeira igreja do Barreiro, e eu recebi o batismo, significa a minha profissão de fé pública naquilo que tinha acontecido comigo, no dia 28 de abril deste ano. Comecei a fazer
o que se chama Convalidação de Teologia. A Faculdade Batista, não é? Ela tem esse curso para que as pessoas que fizeram outras teologias possam complementar o estudo no sentido da teologia protestante, reformada, batista, não é? E creio que dentro de 1 ano e meio, se alguma igreja me quiser, eu serei pastor para pregar a palavra de Deus. Amém. Eu quero dizer para vocês que os batistas, eles foram chamados numa época da história de o povo do livro, porque é um povo que gosta da Bíblia, não é? E o diferencial todo é esse: é uma fé cristã que seja bíblica, que seja no Evangelho, para que não se entre nesses desvios que a história já mostrou tantas vezes, não é? Então aí a carta que você pode ver lá depois é: porque não sou mais um padre católico, e depois eu pus assim: porque sou agora um simples cristão batista. Já disseram que eu fui predestinado a ser batista. E pus assim embaixo: porque serei ainda um pastor evangélico batista, alguma coisa assim. Depois vocês leem lá. Pastor, é possível as pessoas fazerem perguntas? Quando eu tenho ido nas igrejas, algumas pessoas querem perguntar alguma coisa, até no sentido de poder ajudar outras pessoas. E eu quero te responder. Pode perguntar. Você acha que o Pedro 16 converteu? Nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber. Mas foi logo em seguida esse ponto. O que? O sínodo? Não, o sínodo foi antes da conversão. Da conversão. O sínodo foi antes da renúncia dele. Isso nós nunca vamos saber. Eduardo, você falou sobre o primeiro ponto que o bispo mandou, mas teve outros pontos também. Ele pegou os 3 pontos da minha carta. E os 3 pontos são exatamente os motivos. As 3 coisas que eu afirmei, as 3 são erradas na visão, não é? Mas houve alguma coisa a mais que ele disse? Por exemplo, que você estaria proibido de... Em termos assim de hoje, porque é claro, quando a pessoa se converte, ela não se entende mais parte daquele grupo, não é verdade? Quer dizer, pode me dar as penas canônicas todas, para mim pouco importa, eu não faço parte mais daquilo, não é? Tá. Só que o que aconteceu em termos práticos para a vida atual é que eu dava aula na Universidade Católica e eu fui proibido agora de lecionar em qualquer universidade ou escola católica. Assim, em termos práticos é isso, não é? Você teve excomunhão? Eu sou herege, eu sou apóstata e sou cismático. Heresia, apostasia e cisma, não é? Aí o bispo da diocese faz o processo dele, que é o de suspensão da ordem sacra. Isso segue para Roma, para o Vaticano, onde é feita a excomunhão. Eduardo, certamente que você... Deus tem um propósito muito claro na sua vida. Creio que sim. Você tem algumas pessoas específicas para quem você pretende falar da verdade que você finalmente descobriu? Não entendi a sua pergunta. Para um católico, eu acho. Tem algumas pessoas específicas, seus amigos, família, amigos. O que aconteceu foi o seguinte: eu me tornei traidor de todos eles, na visão deles. Para vocês terem uma ideia, todo o pessoal do interior que tem o Facebook, nenhum deles mais conversa comigo. Mas todos leem tudo que eu posto. De uma tal maneira que quando eu posto alguma coisa que os nossos irmãos do Barreiro
acham que não vai ter uma compreensão boa lá na cabeça deles, eu sou criticado a ponto de ter que tirar a coisa. Porque eles sabem que todos leem tudo que eu posto. Mas cria essa situação. As pessoas veem como, mas também eu concordo com eles. Sabe por quê? Como é que eles vão entender? O cara que até ontem pregou para a gente tudo e nos fez crer, e nos ajudou a crer, nos ajudou a crer daquela forma. O algo diferente aconteceu comigo, não com eles, né? Então é muito difícil, né? Com relação aos colegas também, nenhum deles me procurou, nenhum deles, nenhum. Você vê esse conflito que se passou com você no meio católico com outros colegas? Tem um testemunho muito bonito que vocês podem depois ver na internet, no YouTube, que é do ex-padre Aníbal. É uma fala dele de 1h05, uma coisa preciosa. Esse homem, né, era uma das cabeças da Igreja Católica no Brasil, e ele se converteu nos anos 60, talvez. Ele chegou a conversar com o Papa Paulo VI. O Papa disse para ele assim: Aníbal, como é que você tem certeza da sua salvação? Eu não tenho da minha. Ele conta essas coisas lá, é muito interessante. Eu perdi a pergunta. Se o senhor viu esses conflitos no seu litier lá, entre outros padres? O pastor Aníbal, ele diz assim: o católico, ou ele é profundamente angustiado, se ele segue a fé dele, porque se ele é dedicado, ele é muito angustiado, porque a salvação é por fé e obras, e ele percebe que ele não é capaz das obras. Então, ou ele é profundamente angustiado, ou ele é possuidor das mesmas alegrias do mundo. Ele não está nem aí e vive as alegrias do mundo, que não são alegrias. Pois eu vejo meus colegas assim: ou são pessoas sérias, que buscam, mas que têm profunda dor, que isso se traduz em vícios, e vocês nem imaginam. Ou imaginam. Ou então são pessoas que estão ali por profissão, por status social, né? E aí não ligam para aquilo. E aí são alegres das alegrias do mundo. Eu acho que só existem esses dois tipos também. Deixa ela estar um tempo. Você disse que a sua família era quando você se separou. Nessa situação atual. Tá. Aconteceu que a minha família foi se extinguindo pouco a pouco. E no momento da minha conversão só havia a minha mãe, minha irmã e eu. A minha mãe já estava doente, ela acabou falecendo uma semana antes do meu batismo. Mas eu vou dizer o que minha mãe falava comigo no final. E você sabe como é que é coração de mãe, né? Que lê o coração do filho, né? É assim? Vou falar que é. Tá, mas aí minha mãe olhava para mim e dizia assim: Eduardo, estou gostando muito de você. É isso que ela dizia, né? Aí eu tentando evangelizá-la, né? Eu falava assim: mãe, você quer ir para o mesmo lugar que eu vou? Né? Porque ela era mais apegada a mim dos filhos, que éramos 3 e uma irmã também tinha morrido. Aí então Jesus Cristo, aí ela dizia caminho, verdade, não, eu falava caminho, verdade e ela vida. E veja, no momento último que a médica disse para mim: vocês vão ver a sua mãe, estava no CTI, tem mais algum parente? Porque se houver, chame agora, porque não vai haver mais tempo, a médica me disse. Eu sabia que era o último momento e de fato foi. Mas ela estava com vida ainda. E eu cheguei e disse assim: Jesus Cristo, caminho, verdade e... Aí, pronto. Eu creio que disse vida, né? Amém. Amém. Mas
a questão familiar foi essa. E minha irmã, temos que orar por ela, porque ela nem diz que é católica, mas não é católica, não é evangélica, não se encontrou ainda na vida. Você está feliz? Eu estou feliz. Agora, eu glorifico a Deus pelo que Ele tem feito na vida do irmão. E para a gente tem sido algo muito importante por ver no testemunho do irmão aquilo de onde o irmão saiu, daquilo que pregava e não acreditava, e da forma como o irmão nos passa hoje. Pelo fato do irmão ter perdido essa questão das pessoas que te seguiam, né? O irmão perdeu aquilo, mas ganhou uma nova família, graças a Deus. A minha questão é a seguinte: o irmão vem nas congregações, tem passado esse testemunho, tem mostrado que o irmão negro passou a negar, passou a deixar de seguir. A minha pergunta é a seguinte: até mesmo pelo fato de a gente continuar orando pelo irmão, o irmão tem sofrido ameaças por parte da Igreja Católica? É um mistério ainda, porque não tem. Sempre me perguntam isso. Graças a Deus. Onde eu tenho ido, essa pergunta surge. Porque muitos sofrem alguma forma de perseguição. Eu não. O irmão traz à tona a mentira da Igreja Católica. E isso, querendo ou não, com a questão de política, a Igreja Católica está sendo, de uma certa forma, desmascarada diante daquilo que ela prega para diante do irmão que dá testemunho. Exato. Então a minha preocupação é essa: será que a Igreja Católica se sente intimidada com o que o irmão está fazendo? Não percebo ainda. Não percebo ainda nada, reação alguma. Não é? Senhora. Eu espero que não aconteça com o irmão, porque aconteceu com cada amigo, né? O senhor já viu alguns vídeos dele? Eu li alguns nessa época que eu fiquei nessa fazenda, eu li alguns lá. Muito bons. Sim, senhora. Inspira muito, né? Inspira. Preciosa literatura. Quem puder ler e ajudar as outras pessoas a lerem, Aníbal Pereira Reis. Está bem assim? Então? Muito bem, meus irmãos. Eu estou perdendo a voz, estão percebendo, né? O que Deus faz está acima da nossa capacidade de compreensão. Porque Ele é o Senhor, é Ele que age, é Ele que opera. Certamente Deus está fazendo o mesmo entre muitos corações. O que aconteceu com Bento XVI não sabemos. Mas os irmãos podem ver que foram 2 representantes evangélicos que fizeram parte desse sínodo a que o Eduardo se referiu. Um anglicano e outro luterano. Ora, é sinal que Deus está agindo lá, não é? Deus está movendo. Deus está trabalhando em outros corações. Então, o que a gente deve fazer é continuar orando para que a obra de Deus se complete na vida dessas pessoas. Foi muito interessante quando o Papa Bento XVI renunciou, que eu cheguei lá em Barreiras. Foi quando foi, gente? Foi este ano, né? Foi mais ou menos, E aí, eu chego lá, tem uma pessoa lá em Barreiras, que é o ministro lá da Igreja Católica, o Celso. Qual é a função dele? Ministro da Eucaristia. A família dele, a esposa e as filhas, todas crentes batistas. E só ele, ministro da Eucaristia. E o Eduardo hospedado na casa dele lá. Aí, no dia inclusive que ele leu esse documento para aquele grupo, o Celso estava lá. Não falou nada, né, o Celso? Só bateu no teu ombro, foi embora, né? Aí no dia que eu chego lá, na casa de um amigo meu, do irmão Jeremias,
Aí o pessoal fala assim: pastor, o Papa renunciou. Aí eu pensei: isso é uma coisa boa para o Eduardo. Isso é uma coisa boa. Só que havia um outro padre na mesma casa que ele estava, que estava passando por um momento de crise na vida dele também. Aí 2 padres na casa de uma família, que o marido é o ministro da Eucaristia, a esposa é crente batista, e as 2 filhas também. E pessoas assim, dedicadas, consagradas. Né? Aí o pessoal falou assim: diz que o Papa Bento XVI renunciou. E sabe para onde ele foi? Para a casa do Celso. Eu não pude deixar. Isso foi dito por eles, católicos mesmo lá da comunidade, tá? Já fazendo uma piadinha. Mas eu cheguei a conhecer esse outro padre que lá estava, mas ele não quis muita conversa comigo, não. Eu cheguei lá, eu cumprimentei, ele não respondeu. Eu fiz questão de ir perto dele assim, ó, e falar boa tarde. Aí ele respondeu esse meio de mau gosto, né? Mas há muitas pessoas assim, irmãos. Há muitas pessoas angustiadas, precisando de socorro. Padre Emílio, irmãos, foi batista da nossa conversão, nosso irmão em Cristo. Olha só, a primeira igreja batista do Brasil foi organizada tendo um ex-padre que se converteu, Antônio Teixeira de Albuquerque. Foram 2 casais de americanos, o Spegby e o Taylor. Mas esse padre, a primeira igreja batista do Brasil foi organizada com 5 membros, tendo um padre, um ex-padre, como integrante da primeira igreja batista do Brasil. Desde o início dos batismos no Brasil, que os padres começaram a se converter. Então nós poderíamos parafrasear o que Deus disse para Paulo: tem muito povo nessa cidade. O que é que Deus está dizendo? Tem muito padre nessa cidade para converter. Orem pelos padres, orem pelo atual Papa, pelo Bento XVI, que está na clausura, no recolhimento dele lá, e nós não sabemos o que Deus está fazendo com ele, para que pessoas assim também sejam alcançadas. Eu não quero fazer aqui um apelo hoje para você vir aqui à frente, se você também quer entregar sua vida a Jesus. Mas no boletim tem aí um formulário. Se você não tiver, pode pegar com o irmão lá na recepção. Preencha esse formulário, coloca o seu nome. De repente você diz: não, pastor, eu não estou me convertendo, não estou me tornando um batista hoje, mas eu queria entender mais isso. Preciso conversar mais sobre esse assunto. Ou de repente você diz: não, eu peço oração. Gostaria que vocês orassem por mim. Foi esse todo o processo. Uma pessoa que foi instrumento de Deus na vida dele foi a Doralice, que é filha desse senhor lá, seu Celso. Vocês não têm ideia de quantas vezes a Doralice me ligava assim nas mais diferentes horas do dia e da noite, preocupada com a salvação dele, pedindo oração, pedindo orientação. Então, a oração, a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos. A oração pode muito em seus efeitos. É orar, para que Deus ajude, porque se não compreendermos este ponto, de que a salvação é pela fé, sem as obras, se não entender, a pessoa vai sempre achar. Por isso que o católico não crê na salvação, porque ele acha que ele tem que praticar as obras, senão ele não vai ser salvo. Você precisa de algum esclarecimento mais? Então, preenche. Ou não, eu quero apenas que ore por mim. Preenche aí e nos entregue na saída, logo depois do curso.
Tem o telefone da igreja também, tem o site da igreja, você pode mandar uma mensagem para nós. Ok?